Namaskar, queridos. A Simone me falou que alguns de vocês estão preocupados acerca dos exercícios que tem na apostila que eu pedi que vocês fizessem, como que vocês iriam me mandar para que eu pudesse corrigir. Vamos lá. Salve, salve, estamos no ensino médio. E no ensino médio nós fazemos correções, autocorreções, ou seja, eu vou dar a resposta, vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ser honestos com vocês, tá? Esses exercícios das apostilas serão assim. Na próxima semana, eu passarei para vocês os exercícios que vão valer nota. Aí vocês vão ver como eles vão funcionar. Como tudo na nossa vida hoje, as respostas são objetivas, seja vestibular, concurso público, concurso, enfim, entrevista, o que vocês forem fazer, também nossos exercícios serão objetivos, não vai ter discursiva. Mas é preciso que vocês façam esses exercícios, porque senão vocês não vão conseguir responder as demais questões, tá bem? Então vamos lá, nós vamos hoje fazer o seguinte: eu vou ler com vocês essa primeira apostila e nós vamos corrigindo, né? Vem as orientações, os objetivos, né? Porque a gente está tratando da língua culta e da linguagem coloquial e das variantes linguísticas nesse primeiro momento, né? Ou seja, a norma padrão e as variações linguísticas. Então, vamos lá. Já vimos que a gente precisa usar de nossa fala para se comunicar, mas que também é muito importante escrever bem. Por quê? Porque a gente não vai viver só do verbo, da fala, da oralidade. Haverá momentos em que a gente vai ter que fazer uso da linguagem escrita, e fazer uso da linguagem escrita exige uma série de regras gramaticais. A gente vai ter que estar muito consciente daquilo que a gente está fazendo, de como a gente está fazendo, por isso é importante que tenhamos domínio sobre esses temas que vamos trabalhar, os quais vocês já viram também no ano passado, né? Então, no primeiro momento, ele apresenta para a gente um texto. Amigo, tô meio preocupada com você. Não tenho notícias suas faz um mês. Como você tá? Estou aguardando meus pais chegar para irmos visitar você. O número do meu telefone continua o mesmo. Quando puder, me liga. Abraços. Nesse texto, nós encontramos o tô sem um acento circunflexo, meia, que não é meio, porque meia só de pé, meio significa metade, tá bem? Meio pedaço de bolo. Meia só aquela que a gente calça no pé, ok? Então seria: tô meio preocupada com você. Não tenho notícias suas já faz um mês. Mês tem acento circunflexo, não é? Como você tá? Seria como você está. Estou aguardando os meus pais chegarem para irmos visitar, com S, não com Z, você, escrito com V-O-C-E e acento circunflexo. O número do meu telefone continua o mesmo, o número tem acento no U. Quando puder, vírgula, me liga, não tem vírgula. Abraços, escreveu com 2 S's e a gente já sabe que é com C cedilha. Texto 2, mãe, não consegui terminar de lavar a louça porque tive que ir para a aula de natação. Não quis acordar a senhora para avisar, mas quando aí eu termino de lavar a louça. Enfim, muitos erros também na hora da escrita, na hora da grafia, mãe sem acento, terminar sem o R, né? Um verbo que precisa do R na sua terminação. A louça está escrita com S no primeiro momento. Enfim, há erros de grafia e também de concordância. Irei passar na padaria para pegar aquele pão quentinho que a senhora gosta. Aí o pai avisou que chegará mais cedo. Beijos do seu filho. Ok. A gente percebeu que as marcas de oralidade, ou seja, da fala, estão presentes no texto e também alguns erros de ortografia, como eu já mostrei para vocês. Mas, de algum modo, ou melhor, de modo algum,
esses textos estão errados. Mas como assim, professora? Como que não está errado? Ele cumpriu a sua função comunicativa. Ele comunicou aquilo que ele queria dizer, entende? Ele comunicou que não lavou a louça, comunicou que está com saudade. A comunicação foi feita, mas fugiu às regras gramaticais, às regras sintáticas, os períodos, tá? Então, mas cumpriu sua função comunicativa. Aí no texto a gente encontra que o autor diz que há alguns anos a preocupação com falar e escrever era muito maior. E que hoje há o quê? Uma flexibilização disso, né? Por causa do maior uso da língua. É preciso lembrar, então, que a língua vai variar de acordo com o uso dela, do local onde a pessoa vive, do país em que ela vive, com as pessoas com quem ela convive. Porque nós moramos no Brasil, que tem várias maneiras de falar, tá? Então, tudo isso tem aí no texto de vocês. A norma culta é uma das variantes e é ela que possui maior prestígio social. Aí vai dizendo sobre a norma culta, a norma padrão pode ser entendida como a gramatical, com base na gramática tradicional e normativa, então atua como um modelo que é idealizado, que visa a padronização da língua escrita. Então, a língua escrita ela tem que seguir um padrão. A linguagem coloquial já compreende uma linguagem mais informal, essa que a gente troca todo dia, toda hora, essa que a gente fala no telefone, que digita no celular ou no computador quando a gente está no bate-papo, isso entre familiares, vizinhos, amigos, mas você não vai falar assim com o juiz, entende? Você não vai responder assim numa prova. Então, quando a gente utiliza a linguagem coloquial, a gente não está preocupado com regras gramaticais, mas se a gente vai usar isso de maneira formal, a gente tem que se preocupar, tá? Para alguns educadores, e isso é crucial se falar, o preconceito linguístico, ele perpassa por um preconceito social, sobretudo porque a maioria das pessoas que cometem erros de oralidade, também gramaticais, em sua maioria, se a gente reparar, elas são periféricas, negras, tá? E pobres. Né? E aí elas sofrem diversas acusações porque falam errado. O que está errado não é o fato delas estarem falando errado, é a gente não entender que foi essa oportunidade apenas que ela teve de se comunicar. Ela não ingressou numa escola, se ingressou, passou muito superficialmente por ela, então a gente não pode dizer que essa pessoa não sabe o português, tá bem? Isso também tem no texto de vocês. Agora, para a gente aprender a escrever bem, a gente tem que ter que eu costumo dizer, um leque de palavras, ter um vocabulário lexical é palavra, grande, vasto. E como que a gente consegue isso? Lendo. Vocês falam, não gosto de ler, mas passam 12 horas do dia no celular lendo bobagem. Alô, comecem porque esse ano é assim, é uma virada na vida da gente, tá bem? Então, através da leitura e da escrita de todos os gêneros textuais possíveis, vocês vão conseguir manter uma escrita padronizada. Uma escrita decente, pelo menos, com uma riqueza de vocabulário, tá bem? A nossa língua ela é muito viva, ela é muito dinâmica. Então, ela tem muitas intencionalidades, tá? E isso vai ter que se refletir nessa conversa da gente, nessas aulas da gente, tá bem? O quanto é importante o uso da norma padrão, não deixando de lado o fato de que a gente consegue se comunicar perfeitamente de maneira coloquial. Então, nós vamos partir agora para os exercícios. Para a correção dos exercícios, vocês vão ver que tem os trechos aqui do Paulo Freire. A gente cheguemos não será uma construção gramatical errada na gestão do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Aí vem, a criança terá uma escola na qual a sua linguagem seja respeitada, uma escola em que a criança aprenda a sintaxe dominante, mas sem desprezo pela sua. Esses 8 milhões de meninos vêm da periferia do Brasil, precisamos respeitar sua sintaxe, mostrando que sua linguagem é bonita e gostosa. Às vezes é mais bonita que a minha. E mostrando isso, dizer a ele, mas para a tua própria vida, tu precisas dizer a gente chegou, em vez de a gente cheguemos. Isso é diferente, a abordagem é diferente. É assim que queremos trabalhar, com abertura, mas dizendo a verdade. Pergunta número 1. Qual é a posição defendida pelo professor Paulo Freire
com relação à correção de erros gramaticais na escola? Bem, Paulo Freire diz o seguinte: ele pode e deve ser feito, tá? A correção, tá, dos erros gramaticais deve ser feita. Mas a abordagem tem que ser feita de maneira de não depreciar a linguagem do aluno, entendeu? O falante. Ele deve entender que consegue se comunicar, ou seja, dar a sua mensagem. Mas para ele ter uma trajetória na sua vida de trabalho, sua vida profissional, sua vida escolar, se faz necessário o domínio da norma culta, mas que não está errado e há uma beleza no seu falar também. 2. Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas. Oi, tudo bem? Tô com saudade de você. Oi, também estou. Fazendo o quê? Estou estudando para a prova. O que vai você fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Só que está tudo abreviado, como vocês podem ver aí. A linguagem desse texto é considerada culta ou coloquial? Coloquial. Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Ele está usando uma rede social, ele precisa usar abreviatura, né? Virou um português digital. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro escrever do jeito que é, porque senão a gente acaba criando vícios, tá? Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Não. Por quê? Porque a gente tem que usar a norma culta, a gente tem que usar o português gramatical. Não porque é uma coisa chata, mas porque vai nos dar, vai nos fazer mostrar para o outro que temos domínio sobre a nossa língua, sobretudo a escrita. Isso é muito importante, né? A gente tem que saber usar a gramática, a sintaxe, enfim. D. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Não. Houve comunicação perfeita, não houve problema nenhum. Só que quando a gente vai escrever, formalmente, quando a gente vai escrever para a escola, quando a gente vai escrever uma carta para alguém, quando a gente vai fazer um texto dissertativo de uma redação, a gente não pode escrever assim, tá bem? Depois nós temos, reescreva essa mensagem usando a norma culta da língua, tá? Então, acredito que vocês consigam fazer isso com maestria. Qual a intenção das pessoas ao usar esse tipo de escrita nas redes sociais? Serem mais rápidas ao digitar, né? E aí elas usam da abreviatura. Com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado. Beleza. Letra A. Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. Falso. B. Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática, logo não é um texto. Falso. Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Falso. Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais como celular e etc. Verdadeiro. Desculpa, gente, essa daqui era só para marcar, então é a letra D que a gente vai marcar, tá? Desculpa. A próxima que é verdadeiro ou falso. Então a próxima é: que de mantela é esse, Júnior? Essas calças riadas lá embaixo, mostrando cueca feito malandro. Vem cá, pra eu te ajeitar. Armaria, maninha, pode nem andar na moda mais. Pronto. Agora tá parecendo um rapazinho? Pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. Falso. Os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar dos personagens acima. Verdadeiro. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação porque é linguagem matuta. Falso. Mesmo sendo linguagem matuta, cumpre sua função comunicativa. Verdadeiro. Não devemos ter preconceitos com exemplos de língua como essa acima, pois há diversos motivos que explicam esse modo de falar. Verdadeiro. E 5, reescreva as falas dos falantes do exercício anterior usando a norma padrão. Façam isso por gentileza. Ok, já corrigimos esse. Precisamos entender que
As pessoas conseguem se comunicar das mais variadas formas possíveis, e isso depende muito do lugar onde elas vivem, do convívio social, da escolaridade, do contato que ela tem com as pessoas e das oportunidades que elas tiveram na vida. Então, aproveitem a oportunidade de vocês para fazer o melhor, tá bem? Namaskar, tenha um fim de semana de muita luz. Ainda vou postar mais umas coisas acerca dos textos que eu mandei na semana passada, tá bem? Beijo.